Do Achado do 9. Boa noite, irmãos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez. O Senhor nos permite continuarmos, né, enquanto Ele não vem, estudarmos Sua palavra e crescermos um pouco mais no conhecimento. Pouquinha coisa, né, que vai crescendo e aprendendo do Senhor. Vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7, né? Vamos dar graça? Vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por mais essa live, pedimos por tua direção, tua palavra, pedimos por todos os ouvintes, agora presentes ou que venham a escutar depois, e agradecemos por todas as bênçãos que temos, agradecemos por teu Filho Jesus, nosso Salvador, que veio a esse mundo para cumprir uma obra que só Ele podia. E fez com toda a obediência, e obediência até a morte, e morte de cruz, para que agora nós pudéssemos estar assim, reunidos a esse nome, quando temos a Tua palavra dentro de nós, e também pedimos agora por essa reunião informal que estamos tendo, também possa nos dirigir. Agradecemos por tudo, e bendizemos o Teu nome, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Parece que era o 17, não é? Que você tinha falado, versículo 17? Versículo 7. Né? Versículo 7. No aviso seu está 17. Eu acho que era o 9. Acho que era o versículo a partir do 9. Então, vamos uma leitura, então, irmãos. Na realidade, é a partir do 7. Então, 7. 7. Isso. Vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como nós estávamos vendo, do versículo 1 ao 16, ele vai estar falando sobre a esfera central daquelas três esferas que nós vimos, que é um só corpo, um só espírito, uma só esperança, né? E a partir do versículo 7 aqui, o que ele vai começar a descrever agora é os dons, qual a função dos dons para a edificação. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O fato do Senhor ter uma igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, que é composto por todo aquele que crê, dentre os judeus e dentre os gentios, há uma necessidade de que esse corpo seja edificado como uma igreja. Existe a edificação que o Senhor faz da sua igreja, ele mesmo dá o crescimento, e existe aquela em que o próprio dom que Deus dá, que aqui no caso nós vemos que esse dom é a própria pessoa, né, que edifica e é a base. Por exemplo, os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja, por onde foi colocada a base. E o edifício é colocado em cima dessa base. Ou seja, a edificação disso é cada vez que um cristão, um homem se converte, seja ele judeu ou gentil, ele se converte, ele passa a ser agora um corpo, um cristão. Ele faz parte do corpo de Cristo. É como se ele fosse uma pedra tirada lá da pedreira e colocada no lugar ali no muro, né? Isso, então, a gente entende como o edifício que é a Igreja de Deus. Mas existe um crescimento nele, e esse crescimento é por meio de dons, que ele distribui conforme a necessidade. Então, uma vez que Deus tinha no seu propósito eterno de fazer edificar a sua igreja aqui na Terra, e isso era um mistério oculto no Velho Testamento, oculto em Deus, e agora Deus quer que essa igreja manifeste visualmente esse um só corpo, que é o desejo dele desde a eternidade, que ele fala isso nos 3 primeiros capítulos. No capítulo 1, por exemplo, ele fala a respeito desse mistério, né? De fazer convergir todas as coisas em Cristo para depois manifestar a glória dele. E isso, só há um jeito dele fazer isso. Tendo subido aos céus, ele fez uma provisão para o homem para que os membros andassem juntos de uma maneira coletiva e pudessem, ao mesmo tempo, ser edificado dia a dia por meio dos dons que é dado. E essa graça, ele fala, a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. O dom é uma coisa que é a pura graça de Deus. Ninguém consegue um dom por trabalhar muito ou por pagar o preço dele, né? Eu vou fazer aqui um jejum para ter o dom.
Você pode pagar com promessas, com jejum, você pode pagar com obras, você pode querer pagar com o que você quiser. Quando você está fazendo isso, você não está deixando de ser um Elimas, que viu, foi batizado, tudo, viu depois os apóstolos impondo as mãos e o pessoal recebendo o Espírito Santo, e quando eles pregavam, ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Falou, quero comprar isso aí, como é que faz para comprar? E Pedro, então, reprova, e claramente nós vemos que esse mago, né, esse mágico Elimas, nunca foi um cristão verdadeiro. Mas é engraçado porque nós vemos muitas vezes na cristandade que muitos cristãos pensam que podem conseguir esse dom por meio de alguma obra que faz. E a palavra aqui está bem clara. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, não é o dom da pessoa. E a pessoa quer ter esse dom, talvez para exaltação própria ou qualquer coisa assim, mas nenhum dom é dado ao homem para edificação própria, senão para edificação da igreja. O dom é dado para edificação da igreja. Mas aqui o que é mais interessante é que ele mostra aqui que esse dom, como nós vamos ver mais à frente, é a própria pessoa, porque ele não fala, ele deu para uns apostolado, para outros mestrado, nada disso, ele fala apóstolo. Uns ele deu como apóstolo, outros como profetas. Então isso ele é o que a pessoa é. E um profeta, ou aquele que ministra a palavra de Deus, ele é em todo lugar um profeta. Ele não é um profeta só na Assembleia, não. É bem diferente. Os ofícios são particulares da Assembleia, mas os dons são universais, é para toda a igreja. Só até aí por enquanto. Quando nós falamos de dons, principalmente no meio cristão, parece que é um troféu, né? Para muitos é um troféu. E quem muitas vezes publicamente tem um dom público, né? Às vezes ele é mais visto pelas pessoas e costuma ter certa, dependendo do local que ele reúne, certa autoridade sobre as pessoas, por talvez ter algum dom em especial público, assim, né? A pessoa começa a se interessar mais por aquela pessoa ali, porque talvez ministre bem, fala bem alguma coisa, as pessoas gostam de ouvi-lo, e isso cria, às vezes, uma figura, né, entre os irmãos, entre os irmãos, por causa daquele dom. Mas nós sabemos que, como o irmão falou, é graça. Ninguém recebe dom por merecimento. É graça e misericórdia. E todo aquele que tem um dom, todo cristão tem dom, né? Mas alguns têm os dons públicos, que são mais visíveis e, com isso, usam de forma carnal para seduzir pessoas, né? Para pegar seguidores para si. E o dom vai continuar com ele. Deus não vai impedir ou vai cessar aquele dom que ele tem, porque é dado a ele quando ele se converteu, mas ele pode usar esse dom de forma errada. Usar esse dom, né, fazendo coisas que não deveria ser feita com aquilo. Isso é muito comum na cristandade. Entendemos que tenha mais dons espalhados na cristandade do que entre os irmãos reunidos. Há assembleias que, às vezes, é carente de um dom de doutor, às vezes falta um evangelista. Nem todas as assembleias têm todos os dons entre os irmãos. E isso o Espírito Santo supre, né? Sempre de alguma forma, atendendo ali as necessidades da assembleia. O Senhor cuida da sua assembleia, independente dos irmãos que tem lá, com os dons que tem. Isso é muito importante, entender que a graça e a misericórdia de Deus que nos abençoou, né, com esses dons para edificação, sempre olhando para como eu posso, né, ser uma bênção entre meus irmãos. E os irmãos também aprendendo a amar esse irmão que tem esse dom, ajudando no seu crescimento. Nós ficamos muito felizes quando vemos um irmão novo, né, ali começando a exercitar na Assembleia, e observamos aquela pessoa, oramos por ela, porque sabemos que ali pode o Senhor nos abençoar com algum exercício novo que nos falta,
com alguma atividade que vai ajudar a conduzir as coisas. Sempre que o irmão aparece ajudando, exercitando alguma coisa na Assembleia, é sempre uma alegria muito grande. Não é de olharmos para pensarmos, oh, que dom é esse? Eu quero ter um também, né? Buscar, tentar comprar. Mas ser grato a Deus porque o Senhor coloca homens, que o dom é a pessoa também, né? É o dom e a pessoa é a mesma coisa. A pessoa recebe o dom e ela é o dom. A pessoa que está ali é um dom que o Senhor colocou entre nós. Então nós devemos olhar para esse irmão, orar por ele, amá-lo e ser grato a Deus por ter nos dado essa bênção entre nós, o qual ele pode agora nos ajudar no crescimento espiritual, na edificação, nas coisas da Assembleia, sempre com o olhar de que recebemos de Deus uma bênção, que é esse irmão que está agora manifestando algum dom ali, apresentando, né, algum dom entre nós. Claro que sem bajulação, sem ficar dando posição para homens, mas olhando para o Senhor, que nos deu esse presente. O dom é um presente de Deus. E um irmão com dom na Assembleia é um presente de Deus para a Assembleia. Ele vai ajudar, ele vai trazer as coisas do Senhor para nós, através do seu dom. Do Senhor que vem. Essa visão, esse olhar para cada irmão, que todos têm um dom, né? Nos ajuda a termos uma comunhão mais forte e compreendermos também o mais fraco, o mais forte, sabemos olhar com temor quando o irmão está exercitando ali, aprendendo, ainda precisa aprender mais um pouco, alguma parte, né? Todos nós estamos aprendendo, mas tem alguma coisa que precisamos estar mais apegados para crescer naquele sentido. São muitas coisas que envolvem uma Assembleia. E o nosso coração no Senhor nos faz ver essas diferenças, esses detalhes, e poder sermos uma bênção na bênção que recebemos. Bênção dobrada. Ser grato a Deus pelos nossos irmãos e poder olhar para cada dom como um presente de Deus, para podermos nos amar nesse sentido, né? E crescermos edificando da forma correta, consultando o que os apóstolos deixaram, apóstolos e profetas aí, deixaram esse fundamento, e sobre ele, corretamente, crescermos edificando a igreja que é do Senhor. Até aí. Outra coisa interessante, estava lendo aqui, que Cristo ficou nas partes mais baixas da terra, né? Que tem um pessoal que fala que Cristo estava no inferno, foi no inferno lá, pegou a chave do diabo, aquelas bobagens que se ouve por aí, mas que ele estava ali sepultado, né? Aí ele vence, sobe vitorioso e leva cativo cativeiros com tudo que aquilo representa. Seria aqui a sua vitória, né? O despojo ali, tirando daquela condição, e deu dons aos homens. Ele que deu. É algo que nos foi dado, né? Ele que fez isso. É ele que promoveu, ele que nos abençoa com isso. Então, essa falsa ideia de Cristo foi lá no inferno, subiu, e agora uns para evangelistas, né? Não, ele não deu o ministério como é que é? Do pastorado, não tem esse negócio, não tem, ele não monta aqui, ele não estabelece aqui uma instituição, um grupo de pessoas. Aos homens, ele dá os dons. Ele dá os dons. Não é, ele vai fazer um pastor para ser líder. Não tem não vai criar um
um pastoreador, não tem essa ideia de que ele está formando ali um ministério como nós vemos hoje. Alguém sendo chefe de um grupo, o dom de pastor, então eu sou líder desse lugar aqui, eu vou mandar porque recebi de Deus essa autoridade. Não, você recebeu um dom de pastorear, como o irmão falou que é em todo lugar, é universal, você é pastor aqui, é pastor onde você estiver, que o dom está com você, você pode exercitar esse dom cuidando de alguém, de forma de pastorear, de conduzir, de colocar a pessoa dentro do alicerce ali, cuidando daquele material, né? Cuidando do material. Ele não estabeleceu ali uma instituição religiosa ou um ministério que elege pessoas. Não tem isso na passagem. Não existe isso. Curso para ser evangelista, teologia para se tornar pastor, medalhão, não sei das quantas, diploma. Isso é coisa que o homem inventou e tornou o evangelho né, fizemos do evangelho esse que nós vemos hoje aí, homens que sobem sobre outros irmãos e se colocam como autoridade que não lhe foi dada. Estão usurpando, né? Alguns têm chamado de apóstolo, que nem existe mais apóstolos. Chamado de apóstolos. Então nós temos hoje um quadro muito distorcido da verdade, em que nossa comunhão deve estar sempre de olho nessas coisas, porque o diabo também consegue, muitas vezes, deixarmos desatentos e começamos a colocar uma pessoa como sendo o principal entre nós, e sem perceber, ele também recebendo aquelas honras, não vigia, e às vezes é subir, o tanto que você vai subir é a altura do tombo que vai cair. Quanto mais subir, maior é o tombo. Não se iluda. Se alguém colocar a mão no seu ombro e começar a te parabenizar pelo seu dom, tome cuidado. Pode ser que não venha do alto, né, que venha de outro. É algo que Satanás sabe muito bem que nós gostamos muito de elogios. Né? A carne ela adora ser elogiada. Ele aproveita essa fraqueza para criar entre nós partidos e divisões. Até aí. Isso que o Reinaldo comentou, realmente essa doutrina diz que Cristo desceu até o inferno, começa por uma série de problemas. Primeiro, só para garantir isso daí, o que é bom explicar, existe uma ideia muito errada, porque a maioria das versões em português, elas misturam muito o Hades com o inferno. E são duas coisas distintas, né? O inferno, ou lago de fogo de enxofre, é uma coisa, e o Hades é outra coisa. O Hades não é o inferno. O Hades é uma condição da alma e do espírito fora do corpo. Okay? Então, quando alguém morre, o corpo fica aqui na terra, vai ser enterrado. A alma e o espírito deixam esse corpo e vai estar num estado de corpo e alma sem espírito e alma sem corpo. Se é um cristão que morre, esse espírito e alma estão nesse estado Hades, mas eles têm comunicação com Deus, eles estão na presença de Deus. Quando é um incrédulo que morre, o corpo é enterrado, o espírito e a alma deixam esse corpo. Só que esse corpo, esse espírito e alma, nesse estado de Hades, né, que é sem o corpo, por ser um incrédulo, ele está em tormentos, porque a relação dele é com Satanás. O que eu quero dizer com isso é que, após a morte, só tem duas coisas que você pode ser. Ou está no céu ou está no inferno. Ou está com Deus ou está com o diabo. Não tem jeito de, depois de morto, decidir para onde vai. Isso é uma ideia errada e os católicos criaram e também muitos ramos de divisões e de ideias, de pensamentos bem antigos até, não é coisa recente não, que criaram essa ideia de que depois de morto você podia conseguir um upgrade e sair daquela posição e ir para uma outra. Mas a palavra de Deus é bem clara que não existe. Mas o que eu estou querendo dizer? Nesse versículo que falam aqui, ele desceu até as partes mais baixas da terra, eles falam, então, ele foi ao inferno pregar para os espíritos em prisão, porque ele se baseia em 1 Pedro 3.
que é até interessante a gente ler lá para todo mundo. Todos nós que somos cristãos conscientes de que não é verdade que o Senhor foi para o inferno pregar o evangelho, primeiro porque não se prega para morto, porque uma vez, como eu disse, que morreu, se ele morreu na condição de incrédulo, ele não vai ser pregado o evangelho para ele. Ele vai para o inferno no futuro. Mas o inferno ainda está vazio, gente. O lago de fogo de enxofre está vazio. Ele não tem ninguém lá ainda. Os inaugurantes, os dois primeiros que vão inaugurar o inferno é a besta e o anticristo. Nem Satanás ainda está lá, entendeu? Vai ser a besta e o anticristo. Mas vamos abrir então em 1 Pedro 3,18, o versículo 18 de 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual, Espírito, também foi e pregou aos espíritos hoje em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, onde o Espírito Santo pregava para eles, eles estavam vivos, agora eles estão presos porque foram rebeldes. É isso que ele está falando nesse versículo. Então, quem lê esse versículo rapidinho e quer fazer uma doutrina assim, fica fácil. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí, tá vendo? Ele foi pregar aos espíritos. Não. Ele foi noutro tempo, quando foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, em que ele preparava a arca e ele pregava lá que viria um juízo, eles não aceitaram e ficaram como espíritos em prisão agora. Porque uma vez que morreram na incredulidade, eles estão nesse estado de Hades, que é em prisão. Eles estão cativos de Satanás eternamente. Não tem salvação para eles. O que ele está falando aqui não é que Cristo foi pregar no inferno. Por duas razões. O inferno está vazio. Nenhum espírito foi para o inferno ainda, nem muito menos o de Cristo. Mas não foi, entendeu? E mesmo se tivesse, quem vai pregar o evangelho para quem não tem caminho de volta? Eu pergunto para você. E outra, para que vai dar a chance para aqueles que estavam no inferno e depois ele vai voltar agora, o Senhor está indo todo dia no inferno pregar para os que estão no inferno? Não. Só no dia que ele morreu, nos 3 dias que ele ficou no sepulcro? Não, gente. Esse o que está falando que foi aos espíritos hoje em prisão. Ele pregou esses espíritos em prisão. O que você entende disso aqui que Pedro está dizendo é que ninguém que morre em incredulidade vai dizer, eu não tive chance, porque o Senhor pregou enquanto ele estava em vida. Por várias maneiras. Ou por Noé, ou que seja por meio da própria natureza, ou qualquer coisa. Ninguém pode falar, nunca ouvi dizer. Ninguém pode falar. Então, Deus se manifestou. Não tem jeito. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, prestem bem atenção. Cristo Jesus, quando fala, desceu, vamos voltar no capítulo que nós estávamos lendo, Efésios 4. Versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é sinal que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O que é essas partes mais baixas da terra? O que está debaixo da lápide de um túmulo, mas não passa disso. Ninguém vai no subsolo, vai lá nas águas que nós sabemos, existem aquelas águas profundas na terra, né? Os lençóis que eles chamam lençóis freáticos, ou desceu no centro da terra, onde todo mundo acha que é ali que é o inferno, porque o centro da terra é fogo. Mas não é nada disso que está falando aqui. O que ele está falando aqui é que o Senhor Jesus, que estava na glória, como diz em Filipenses 2, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes veio, se fez homem, veio aqui na terra, andou como um homem,
E não só andou como homem, mas humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, e foi sepultado. Esse foi sepultado é debaixo nas partes mais baixas da terra. Porque ele desceu ao baixo da terra, que era aqui entre pecadores. Mas ele foi além disso. Ele morreu e foi na partes mais baixas da terra, que é abaixo desse nível que o homem vive. Ele morreu para salvar pecadores, que é o versículo que nós vemos em 1 Pedro 3, 18, que fala ali de Cristo sendo expiação, redenção e fazendo também a reconciliação com Deus. Então a obra de Cristo é nessa perfeição, né? Agora, falar que Cristo foi para o inferno pregar o evangelho para aqueles lá, isso é invenção de quem quer trazer alguma doutrina impactante, né? Para talvez poder falar, não, mas a sua religião não ensina isso, que é verdade. E não é verdade o que está ensinando, é uma mentira muito grande que desvia e desfaz a obra de Cristo. Porque ele não morreu por pessoas condenadas. Ele morreu para que o homem não fosse condenado. E o homem que morre nos seus delitos e pecados sem crer em Cristo, ele já está julgado. Ele já está julgado. E não tem caminho de volta. Então não pense nem um pouco que você vai poder viver a vida que você quer viver nesse mundo, andando, fazendo as suas próprias vontades, o desejo da sua carne, e falar assim, quando eu morrer, aí lá depois nós vamos ver como é que é, eu dou um jeito, eu vejo o que tem que fazer, talvez aqui alguém na terra faça jejum por mim, ou leia a Bíblia e dê um ósculo santo para ganhar tempo no purgatório. Gente, isso é tudo invenção humana. A palavra de Deus não fala nada de purgatório. Tanto é que não existe na Escritura nada sobre purgatório. Tá? Então, simplesmente é invenção humana. E fica bem claro pelas Escrituras que eu apontei aqui. E tem mais outras que podem apontar, mas principalmente isso. O Hades não é o inferno. O Hades é uma condição do espírito e a alma fora do corpo. Uma vez que o homem tem o espírito e a alma deixando o seu corpo, esse corpo está morto, que é o que fala do cristão, ele está dormindo. Não é o espírito e a alma que dormem, é o corpo. Quando está morto, fala que está dormindo, porque ele vai ser ressuscitado. É um corpo, então, que ainda vai levantar dentre os mortos. Porém, o espírito e a alma estando fora do corpo, se ele é incrédulo, ele já está em contato com o diabo. Se ele é crente, ele já está na presença de Deus. Porém, sem corpo, e necessita de um corpo. Mas não esse corpo que foi enterrado, que é corrupto, que é corruptível, ou seja, sujeito à corrupção. Vai ser um corpo ressuscitado, na primeira ressurreição, que é a chamada ressurreição para a vida. E essa ressurreição para a vida são aqueles que são ressuscitados na vinda do Senhor, no arrebatamento, para ressuscitar os que são seus. Os do Velho Testamento também, que creram, foram justificados pela fé no que Deus dizia, também serão ressuscitados, serão os amigos do noivo, e a igreja, todo cristão ressuscitado, vai ser também transformado, mas ele vai ter uma comunhão com Cristo na categoria de noiva, então depois esposa, para depois vir ao mundo manifestar a glória de Deus no milênio. Esse plano de Deus foi concebido lá na eternidade, que é chamado, que nós vimos aqui no capítulo 1, né? Que é o propósito de Deus para a sua igreja. Mas fique bem claro, essa ideia de que Cristo foi para o inferno pregar o evangelho é invenção humana. Não tem nada a ver com a Escritura. E ele continua aqui a partir do versículo 9. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Esse aqui é a segunda parte de Filipenses. Você lembra que eu falei que ele estava nos céus, ele veio até a terra e agora subiu. Depois de ressuscitado dentre os mortos, ele
faz em nova criação de Deus agora, ele sobe aos céus, recebe o Espírito Santo e derrama aos homens. Isso é o que ele está falando aqui, dos dons dados aos homens. O dom é pelo Espírito. Então, não é por mérito, não é por trabalho, não é por esforço, mas é dom, é graça de Deus. É a graça de Deus que comunica esse dom. Mas eu quero fazer mais uma observação antes da gente passar dessa parte aqui. É que aqui em Efésios nós temos que fazer essa distinção, deixar bem distinto isso aqui. Efésios aqui, 4, não está falando dos dons em si, mas das pessoas como um dom, como o irmão falou. Quando você vai a 1 Coríntios 12, lá sim vai falar dos dons, porque no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai estar tratando do que é a igreja de Deus aqui na Terra. Então ele está descrevendo as peças que compõem esse mecanismo que é o corpo de Cristo. Então você vê, eu acho que é mais para baixo, lá no versículo, a diversidade de dons. Pode ser. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito. Você vê que é o que ele está falando que uma pessoa vai receber. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito. Olha, ele repete, pelo mesmo Espírito. O dom é pelo Espírito, não é por obra, não é por capacidade natural. É dom, é Deus dando um presente. Dom é presente. E isso que ele está fazendo. E é de graça, porque se não fosse de graça, não era dom, não era presente. Dom, operação de maravilhas, profecia, Quando nós vamos em Efésios, ele não fala que o Espírito dá a uns a profecia, a outros o ministério. Vamos voltar lá então em Efésios. Ele fala: e o mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ele deu esse homem para ele ser um profeta, não que ele deu o dom de profecia para esse homem. Ele é o dom. Isso é muito importante distinguir, porque ele está falando aqui não da igreja funcionando, assembleia funcionando, mas ele está falando do que Cristo fez para a manifestação do que é o edifício, o corpo de Cristo aqui na Terra, universal, sendo edificado. E ele deu homens para fazer isso. Então, muito importante nós fazermos essa distinção, né? E vamos continuar então, a partir do versículo 12, porque no 11 ele fala que ele dá esses homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E qual é o propósito desses homens? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O jeito que hoje usa a palavra ministério, talvez seja uma das razões porque você vê que todo irmão que se converte, logo no comecinho, ele já quer sair falando e ministrando a palavra, porque ele entende que ministério é só ministério da palavra. Mas o que ele está falando aqui no versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, não é o ministério da pregação, de pregar, de falar, de ensinar, mas de cada um tem o seu dom específico. Ele deu dons aos homens, como diz lá em Efésios, em Coríntios, e cada um tem o seu dom. Uns podem ter mais do que um, mas pelo menos cada um tem, porque cada peça desse edifício, cada tijolinho desse edifício tem o seu lugar. Se falta um tijolo na parede, fica um buraco, gente. Ali entra vento, entra bicho. Então, não é para faltar nada. Está tudo ali, cada um fazendo a sua função. Alguns tijolos têm mais importância do que outros. Você tem alguns que você pode tirar da parede aqui, não vai fazer tanto dano. Mas tira no cantinho bem estratégico, está com todo o peso assentado nele, você vê o que acontece. Mexe com o prédio inteiro, começa a aparecer rachadura, essas coisas assim. Então, para que o dom foi dado é para a edificação dos santos
e para que os santos exerçam o seu dom. Esse obra do ministério é exercício do dom que ele tem. Que dom? Pode ser o dom de ajuda, o dom de misericórdia, o dom de ajudar os enfermos, o dom de ir lá e pegar os jovens e orientar eles, levar eles para conhecer mais a verdade, estudar, mas não necessariamente só pregar na Assembleia, falar e comentar e tudo mais. Isso o Senhor dá a esses homens para fazer. Mas são todos profetas? Não, gente, não é só isso que existe. Não é só falar a palavra que existe. Não. Existem muitas coisas. Por exemplo, se todo mundo estivesse ali só para ministrar a palavra, quem ia cuidar do pão para botar na mesa no domingo de manhã? Quem que ia atrás do vinho para fazer isso? Quem que ia limpar o salão? Eu posso pagar uma empregada para fazer? Sim, mas existem cuidados outros que são importantes para a vida da Assembleia e nem sempre, como o irmão disse, são visíveis e notados. Mas existem aqueles que fazem isso em perfeita comunhão com Deus, exercem esse dom em silêncio e total invisibilidade e provavelmente vão ter muito mais méritos ou muito mais coroas naquele dia do que aquele que só falou por quantas juntas tinha, pensando que esse era o lugar dele e na verdade não era o que Deus queria que ele fizesse. Porque lembrem-se bem, fazer a vontade de Deus não é fazer o que você acha que ele quer que você faça, é fazer aquilo que ele pede. Se Deus fala para você, fique sentado nessa cadeira, o que a obediência faz? Fica sentado na cadeira. Não fica, o senhor mandou sentar, mas eu posso fazer muita coisa, eu vou pecar, eu vou sair correndo, você não está obedecendo. Porque a obediência seria, filho, senta na cadeira, isso, vai lá e senta, você é obediente. Quando eu vou no meu consultório, vai um pai com um filho, eu percebo uma família bem educada. Quando os pais são bons educadores de seus filhos. Ele fala, filho, senta ali. Ele senta. Agora tem aqueles que falam assim, olha, se você não sentar, o doutor vai dar uma injeção em você, hein? Esse eu já sei que não sabe nem ensinar o filho, porque ameaçar com injeção, gente, é a pior coisa que tem, porque o dia que precisar tomar, ele vai pensar que é castigo. Entendeu? Nós não ameaçamos com coisa. Eu já vi absurdo de irmãos ameaçar os filhos, falar, se você não fizer isso, eu não deixo você ler a Bíblia por uma semana. Isso daí você está dando um castigo errado, gente. Você devia fazer ele ler a Bíblia uma semana, ao contrário. Não por ser castigo, mas pelo menos ele vai estar fazendo uma coisa boa. Não, você não vai na reunião hoje, se não ficar bonzinho. Não é assim. Nós temos que ter sabedoria nessas coisas. Então, o aperfeiçoamento dos santos e que esses santos pratiquem aquilo que eles são colocados para fazer, que é a obra do ministério. O ministério dele, individual, de cada um. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Esse é o fundamento de tudo. Se você vai falar na reunião, a primeira coisa que você deve perguntar, isso vai edificar? Isso vai honrar o nome do Senhor? Vai enaltecer a Cristo? Então fale. Muitos perguntam, como é que eu sei quando eu devo falar? Muito simples. Faz as perguntas básicas. Enaltece a Cristo, homem. Isso vai trazer edificação para a igreja ou vai me edificar? Eu vou ficar notável entre os irmãos. Então, gente, é muito fácil você fazer isso. É só ter discernimento e só andar na submissão à direção do Espírito Santo. O irmão, pois que tem aí uma pergunta, eu vou parar por aqui. Se alguém quiser acrescentar o que eu falei ou responder as perguntas. Então, o irmão colocou aqui o seguinte: poderíamos ler o versículo 8 da seguinte maneira: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons em homens. Nenhuma versão, pelo menos que eu tenha visto aqui, tá dessa maneira. Os homens. Talvez eu entendi. Eu faria melhor a construção. Eu faria assim: levou cativo o cativeiro e deu homens como dons.
Quando você vai construir uma casa, você precisa ter a planta, né? E o desenho, né? Certinho dela. O alicerce, ele é feito primeiro, a base, o alicerce, fundamento ali da casa, toda a casa começa pelo fundamento. Se alguém começar a pegar a planta errada e começar a construir, não vai seguir os alicerces, vai ficar torto. Se você colocar ali um mestre, um pedreiro, o que for, eles vão brigar entre eles, porque não vai ter ali um fundamento certo para se edificar. Qualquer obra precisa estar bem assentada no seu fundamento. E quando você vê um homem que tem um dom construindo fora do fundamento, tudo que ele vai edificar ali vai ser fora, vai ser torto. Vai começar errado e vai terminar errado. Não vai ter não vai ter jeito. Vai brigar, vai ter briga entre pastores, vai ter briga, seriam os mestres de obra ali, entre os doutores, os que cuidam da planta ali, para ver se está certinho. Nada vai dar certo. Ela vai indo e começa a se ruir, aí vai de novo, vai tentando, mas não é uma edificação firme, porque cada um faz do jeito que quer fazer. Cada um entende daquela forma, eles não seguem a planta, né? Que é a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Antes de Davi morrer, ele entregou para Salomão a risca, né? A planta seria, né? A risca de toda a construção do templo, com tudo que precisava. Acho que deixa eu ver aqui, irmãos, acho que é Crônicas. Crônicas 28, Haroldo. Coloca aí. 1 Crônicas 28. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a partir do versículo 11. No versículo 11, ele vai entregar para... É só uma passagem que lembra como que foi feito o cuidado que Salomão teve para construir o templo e a edificação do templo. Davi deixou para ele tudo pronto, tudo que precisava. O risco aí, o risco do alpendre é o desenho, é a planta. E suas tesourarias e seus cenáculos, versículo 1, né? As suas recâmaras de dentro, como também a casa do propiciatório, e também o risco de tudo que tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras, tudo certinho, né? Continuando aí, acho que no final, versículo 19. Versículo 19 agora. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco, né, dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo e não te deixará, nem te desamparará, até que acabes com toda a obra do serviço da casa do Senhor. Isso aí é uma... Você acha que Salomão ia pegar essa planta, ia falar assim, olha, meu pai mandou construir essa coluna com 2 metros, eu vou fazer com 3. Meu pai mandou construir esse muro com um tanto de altura, eu vou fazer com diferente. Você acha que Salomão ia pegar algo que o Senhor, que Deus deu para Davi, entregou na mão dele, ia fazer do jeito que ele bem quisesse? Uma coluna com a medida errada, ia fazer uma parede fora da linha que o pai dele deixou? A palavra de Deus é a planta que Deus nos deu, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre nossos dons e nos entregou a edificação, né, dessa parte que é nossa, para fazermos olhando para essa planta, olhando para essa construção, não sem atentar a ela. Se eu quero construir algo para o Senhor, eu tenho que fazer de acordo com a vontade dele. Como ficaria o templo de Salomão se fosse feito diferente? Uma coluna mais alta que a outra? A porta diferente, como tinha que ser? A entrada? Não ia dar certo. Como é que os mestres iam entender onde colocar as pedras, que somos cada um de nós, né? Como ia acontecer isso? Isso é o que nós fizemos com o Evangelho. Cada um que quer fazer do jeito que acha que deve, e não se atenta à planta que Deus nos deu, que é a palavra de Deus. Olhando para ela,
edificados, né, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual todo edifício cresce, né? E é assim que nós temos que fazer, olhando para a planta, né, que seria a palavra de Deus, crendo que ali é coisa que Deus nos deixou para fazer, que o Senhor nos deu, e atentos a isso, edificarmos a, a igreja, né, a, a edificação do corpo, de acordo com a vontade do Senhor, não com a minha vontade. Se Ele não mandou fazer, por que eu vou fazer? Ah, vai ficar mais bonito. Não vai ficar mais bonito. Não tem nada que o homem possa fazer que deixe mais bonito que Deus já mandou. Não existe isso. Então nós temos que olhar para as coisas do Senhor, para a Bíblia, e cada um, né, usar nesse exercício, e perguntar, foi assim que Deus mandou fazer? É desse jeito que é para edificar? É nesse fundamento aí? É dessa forma? Se não é, não siga essa planta. Saia dessa edificação, porque você vai crescer torto. Torto. O final é só demolição. É só... Não é dinamite, né? Igual, né? Para derrubar um prédio. Porque às vezes é tão grande que para cair depois é muita dinamite. Tá bom? Até aí. É interessante que ele, quando ele começa a falar para o aperfeiçoamento dos santos, para o exercício do dom de cada um, para a edificação do corpo de Cristo, até quando isso? Quando é que nós vamos... quando é que vai parar tudo isso? Ele fala até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando que vai acontecer isso? Só no dia do arrebatamento. Então, nós temos que saber e ter consciência disso, de que enquanto estamos aqui na Terra, nós conhecemos em parte, nós não somos perfeitos ainda. Não estou dizendo que quando Paulo fala que era perfeito, foi perfeito, né, na sua obra, tinha completado a sua obra, não é disso que ele está falando, porque aqui o que ele está falando é de todos como um todo, ele está falando do corpo de Cristo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todo mundo chegar à unidade da fé vai ser só naquele dia, porque só é possível isso naquele dia. E nós sabemos que a medida da estatura completa de Cristo, essa medida da estatura completa de Cristo é o edifício completo, que é toda a igreja de Deus. Desde o primeiro tijolinho que foi colocado no dia de Pentecostes até o último que se salva antes do arrebatamento. Isso é a estatura completa de Cristo. Onde não vai faltar nenhuma pedra, nem sequer uma lasquinha, porque isso é obra de Deus, não é o homem que faz. Se completar o edifício fosse uma obra deixada, isso eu digo no sentido de manter a unidade do corpo, fosse uma obra deixada na mão dos homens, certamente não ia conseguir, ia dar tudo errado. Mas isso é uma obra de Deus. A unidade do corpo, quem mantém é Deus. A unidade do Espírito, do vínculo da paz, é o que ele pede para que nós mantenhamos. E nós temos falhado muito nisso. Né? Basta ver todas as denominações que temos e a total falta de direção do Espírito que tem, porque nós não vemos em nenhum lugar, quando se fala de dons, de que em uma assembleia tem um só que faz tudo. Não, quando se fala de assembleia funcionando como assembleia, sempre tem os dons sendo exercidos pelos diversos irmãos que estão ali, porque cada um tem o seu dom e cada um vai manifestar ali. Não tem uma assembleia reunida com um dom só ali, um só tendo o dom de todos e ele fazendo tudo por todos, porque isso foi deixado para o Espírito Santo dirigir a cada um conforme ele quer. E isso é muito importante nós entendermos. E por que então que ele está falando de aperfeiçoamento, de exercício, de tudo mais? Porque à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos sendo edificados, nós não vamos ser mais como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina que chega, bate à nossa porta. Que, aliás, diga-se de passagem, é um tal de tocar em campainha com essas má doutrinas, né? Porque tem muitas pelo mundo aí. Hoje nós ouvimos
cada coisa. Eu falo, não é possível que o homem chegou a imaginar uma denominação nessa base, uma ideia do que Cristo é nessa base, porque é totalmente fora. Eu não vou nem citar, porque eu não quero contaminar todo mundo das coisas, das barbaridades que falam por aí. Porém, não precisa conhecer toda a mentira para se combater ela. Basta conhecer a verdade, porque a verdade acaba com a mentira. Então, se nós somos edificados nessa santa esfera do Espírito Santo dirigindo os dons conforme ele quer, nós vamos crescer e não vamos ficar como um menino levado a toda a roda de vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse versículo eu queria falar com vocês, antes de encerrar aqui, a tradução do Darby. Clica aí no versículo e vê a tradução do Darby. E vocês vão entender o que está sendo falado nesse versículo. Versículo para que não sejam mais como mais bebês, jogados e carregados por todo o vento de doutrina, de ensinamento, os quais homens perversos, né, sem princípios, ou com totalmente enganadores, com uma visão de erro sistematizado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse fraudulento que fala aí é erro sistematizado. O que é um erro sistematizado? É o que nós vemos na denominação hoje. Ele faz um sistema teológico sobre as coisas, um sistema, uma estrutura da denominação, e engessa tudo ali, e todos os membros daquela denominação têm que seguir esse sistema que foi colocado. É um erro sistematizado. É erro por quê? Porque divisão é erro, gente. Porque divisão é erro, só por causa disso. Divisão é pecado contra Deus. Ah, onde você tirou isso, meu? 1 Coríntios. Leia 1 Coríntios. Querendo escrever para vocês, não pude escrever como a espirituais, senão como a carnais. Porque eu ouvi dizer que há entre vós divisões. Divisão é coisa da carne. E tudo que vem da carne é pecado. Então, divisão é pecado. Então, esse é um erro sistematizado. Sistematizado. E o mundo hoje começa a distorcer isso, querendo dizer, não, nós somos todos cristãos, mas cada um na sua ideia, na sua linha de pensamento, na sua linha teológica. Que linha teológica é essa? A Bíblia? Não, o que cada homem pensa da Bíblia é a linha teológica. O que cada um deduz da Bíblia e impõe como doutrina. Ou sistematiza o erro e joga para a população. E geralmente com fins lucrativos. Como você diz um negócio desse? Eu não digo. A palavra de Deus diz. Paulo fala isso. Virão tempos trabalhosos em que os homens eles vão ver a fé como fonte de lucro. O que significa isso? Não é mais o dízimo agora, é o trízimo, viu? 10% para o Pai, 10% para o Espírito Santo, 10% para o Filho. Já ouvi essa besteira, gente. Um cara instituindo na denominação dele o trízimo. É 3 vezes 10%. 10% para o Pai, 10% para o Espírito Santo e 10% para o Filho. É roubar ou não é? Usando a fé dos homens. Lógico que é. É lógico que é. Porque isso nem no Velho Testamento pedia um negócio desse. E olha que tinha um templo e um corpo de sacerdotes para tratar, porque eles não tinham terras para produzir, alguém tinha que pagar para eles. Mas isso não é assim hoje, porque Deus não é para ser adorado nem naquele monte, nem naquele. Mas Deus escolhe hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade, onde a direção é do Espírito e a verdade é a palavra de Deus. E por ela, nós estamos reunidos a esse nome, não divididos, mostrando que somos um só corpo, apesar de saber que muitos verdadeiros cristãos estão espalhados por essas dominações, que estão representados naquele pão e podiam estar sentados lá com a gente lembrando, mas não estão porque eles acham que, na realidade, Cristo foi ao inferno pregar exemplo, né? Foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão. Gente, doutrina dividindo o homem é coisa da carne.
Se você tem uma ideia de doutrina diferente do que o outro tem, dá um tempo, porque todos nós sabemos em parte. E eu não vou impor o que eu penso agora, porque daqui 5, 10 anos eu não vou estar pensando mais assim, provavelmente. Porque eu vou estar mais maduro e vou ver que aquilo que eu bati o pé há 10 anos atrás não é tão assim como eu pensava. Existe mais verdade na palavra de Deus do que eu podia enxergar. Nós temos que ser humildes e saber que nós não sabemos. Enquanto nós não aprendemos que nós não sabemos, nós dependemos de Deus para saber, nós vamos ficar patinando aí na briga, na divisão e achando, e ainda falando, tá tudo em paz, tá uma beleza, tá? Mas não é como Deus vê, não. Ele fala, uma grande casa há utensílios de honra e de desonra. Então, aparte da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Eu acho que até aqui tá bom, eu vou parar por aqui, porque além disso, nosso tempo já estourou, né? E nós chegamos até o versículo 14. Mas aí os irmãos, se quiser continuar, se tiver alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui de um irmão. Deixa eu colocar aqui. O irmão perguntou aqui, se o inferno está vazio, onde estão os anjos que desobedeceram? Estão nas escuridão, em prisões eternas, aguardando o julgamento? Ele cita Judas 6. Vou colocar lá. O irmão já respondeu essa pergunta, né? E ele não está perguntando também, não tem interrogação aí, né? Acho que o irmão já respondeu, já ele está afirmando aí essa doutrina. Né? Então, seu microfone está fechado, né? A pergunta dele tem ali o onde. Esse onde é uma pergunta. Onde estão os anjos? Estão no abismo, né? Eles estão num lugar de prisão mesmo, prisão eterna. A resposta está em Judas 6. Eles estão nesse lugar aí que reservou a escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Porque se é até o juízo que esses anjos estão lá, eles não estão no inferno. Porque depois do juízo daquele grande dia é que eles vão ser lançados no inferno, juntamente com Satanás e seus anjos. Juntamente com Satanás. Vai ser lançado Satanás e seus anjos, esses anjos que agora estão em prisão, e também será lançado antes o anticristo e a besta, depois Satanás e seus anjos, esses anjos que vão sair dessas correntes e vão ser julgados também, juntamente com Satanás, e lançados no lago de fogo, e depois no grande trono branco, em que os mortos terão a ressurreição para a condenação, que é a segunda ressurreição, que é a outra ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. Depois vem essa outra ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, que é o que o Senhor Jesus fala em João. E essa ressurreição para a condenação não é para salvar alguns entre eles, é para ressuscitar para falar, agora você vai ficar no lago de fogo de enxofre. E porque essas almas também estavam nessa situação, nessa posição de Hades, e ainda necessitavam ser julgados para serem lançados no juízo do lago de fogo de enxofre. Mas, certamente, a palavra de Deus mostra claramente, a resposta é, esses anjos estão na prisão, eles não estão no inferno, eles estão na prisão. Tá? Nem Satanás está no inferno. Essa confusão que faz do Hades e inferno, eu também tinha, quando eu comecei a conhecer a verdade, eu tinha essa ideia também que o Hades é o inferno, que os anjos estão lá, tudo no mesmo inferno, não fazia separação do estado de Hades e o estado final, que é o inferno. Acho que tem um livro no acervo digital cristão que é Hades, né? O nome Hades. Pesquisa lá, acervo digital cristão Hades, que o irmão coloca lá certinho com a escritura como é cada lugar aí. Porque essa confusão é grande, tem uma heresia formada em cima disso, né? Bem grande, e tem muitos seguidores aí
esse caminho. O nosso tempo já se findou. Vamos escolher um hino, irmãos, para encerrar? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e juntos confessarão que Cristo Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Está na tela aí, então, irmãos, o site, né, o Acervo Digital Cristão. Quem quiser pegar a literatura sobre o Hades, no domingo nós podemos colocar o link direto da literatura aí, os irmãos. Reinaldo, você pode dar graça para a gente encerrar, por favor, irmão? Amém. Pai, damos graça por essa noite, por ouvir tua palavra, entender um pouco mais da tua verdade. Agradecemos, Pai, por nossos irmãos que nos acompanham e aprendemos juntos, Pai. Um pouquinho, que seja, que venha de Ti, Pai. É de grande valia para todos nós, nesses dias difíceis, em que precisamos estarmos atentos e vigilantes a tudo que é
falado e ensinado, Pai, a respeito do teu filho. Possamos, unidos, Pai, humildes, aprendermos de forma que lhe agrada, e podemos praticar e exercitar nossos dons de acordo com a sua vontade. Nós pedimos essas coisas em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Se for permitido, nos vemos na semana.